Calma aí, rapaz. Uh, 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 uh. Bora, né, rapaz? Eu achei que ia demorar muito, rapaz, mas... Rapaz, eu vou só cortar aqui, por causa que assim, né, vocês viram o que é que aconteceu. Fiquei 2 horas só no spawn, pegando ouro. Então eu vou cortar aqui, tá? Beleza, rapaz, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, rapaz, e até o próximo vídeo. Então, tchau!